Olá, bem-aventurados, filhos e filhas do Altíssimo. Mais uma vez estamos aqui, muito feliz por isso. Vamos dar continuidade à leitura de Mateus. Hoje, Mateus 8. Vimos no Mateus 7, dentre muitas coisas, né? Amor e prudência ao julgar, perseverança na oração, os dois únicos caminhos, que pelo fruto se conhece a árvore, e o sábio e o insensato. Hoje veremos Jesus purifica o imundo, um comandante romano crente, Jesus salva, cura e liberta, e a prioridade do discipulado. Aliás, veremos também Jesus dominando as circunstâncias, Jesus domina as forças do mal. Bom, graças ao Eterno, então, né? Vamos começar. Mas antes de começar, queria trazer para vocês um príncipe que vai dar um alô pra gente. Olá, pessoal. Eu sou o Elvis e vocês são inocentes, com certeza. E vocês têm uma ótima leitura. Tchau. Inocente. Tirou isso. Amém. Vamos lá. Então, que o Espírito do Eterno venha conduzir essa leitura, que ele abra o nosso entendimento, os nossos olhos. Vale pontuar que não tenho pretensão nenhuma em mostrar que sei tudo. Aliás, eu sei uma gota nesse oceano aqui, e cada versículo, cada palavra, cada ação, ensinamento do Senhor Jesus são inesgotáveis, as interpretações com certeza. E eu vou ler e que ele nos alerte e nos ensine, né? Porque a palavra do Senhor tem esse poder de nos ensinar, de nos corrigir, de tirar coisas em nós que a gente julga certo, mas à luz da palavra a gente vê que não é bem assim. Enfim, vamos lá, vamos começar? Vamos lá. Então, né? Mateus 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Então, lembra que o Senhor Jesus anteriormente ensinou a oração do Pai Nosso, as bem-aventuranças, tudo aquilo que ele falou, né? Tudo aquilo que vimos até agora, a maior parte do tempo ele estava nas montanhas, né? Nos montes, na rua, onde o povo estava. Então, grandes multidões o seguiram, como fala o 1. O 2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Ele afirmou, né? Exclamou, né? 3. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo-lhe: Eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. 4. Em seguida disse-lhe Jesus: Veja que não digas isto a ninguém, mas segue, mostra teu corpo ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Né? Para que sirva de testemunho. Não fale nada a ninguém, mas mostre o seu corpo ao sacerdote conforme conforme a oferta de Moisés, conforme Moisés ordenou. A lei de Moisés está lá em Levítico. Ordenava em casos de doenças de pele, especialmente lepra, né? Mas existiam muitas doenças de pele. Então, um sacerdote realizaria a cerimônia, né, da purificação. Existia uma série de procedimentos para as mais diversas situações de saúde. Tinha procedimentos para câncer na pele, para úlcera, furúnculos, queimaduras, impinges, eczemas, calvície, infecções, corrimento masculino, menstruação, a mulher ficava impura por 7 dias, quem tocasse nela ficaria impuro, né? Até o pôr do sol. Relação também com a mulher menstruada, ficava impuro por 7 dias. Quem tinha lepra, que eram os mais graves, né? Tinha de vestir roupas rasgadas, segundo a lei de Moisés, e
cobrir, né, o nariz para baixo com um pano, né, as máscaras, né, e tinha de falar impuro, impuro, para as pessoas verem então que aquela pessoa ali oferecia perigo. Você vê quantos de sofrimento e humilhação, né, as pessoas passavam. E isso é atual, né, pessoal? É bem atual. Transformaram até, pelo menos foi o que eu ouvi, o nome de lepra passou a ser hanseníase, porque era muito chocante e tal. E aí falar para vocês, né, porque muitas pessoas têm muita vergonha de dizer o que já teve. Eu tenho amigos até que já teve Covid, mas tem receio de falar que teve e tal. Respeito, entendo uma preocupação, um cuidado deles de repente serem discriminados de alguma forma, enfim. Mas eu não tenho vergonha, né, de dizer, porque eu tenho certeza que ajuda muito mais pessoas do que atrapalha. Quando eu tinha por volta de, acho que 12 anos, apareceu uma mancha embranquiçada, tipo um pano branco aqui na minha perna, e na época passava um comercial de TV que a mãe, no fogão, o fogo tocava na parte do braço e ela não sentia, e a filha falava, mãe e tal, e dali, graças a esses comerciais de conscientização falando sobre hanseníase, eu fiquei preocupado que poderia ser, e eu mesmo fui a um posto de saúde, lembro bem disso. E aí a mulher lá que me atendeu falou que me encaminhou para um outro lugar especializado mesmo sobre isso, e daí fui eu, e aí fizeram os exames, né, tubo de ensaio com líquido quente, fura, passa algodão, testes de sensibilidade, né, e também o exame de sangue, e eu não senti, enfim, tive hanseníase. E não é uma doença fácil, principalmente para um jovem, uma criança, né, uma pessoa de 12 anos. Tinha que buscar os remédios ali mensalmente, e a gente ouve muitas coisas, né, pessoas muito ignorantes e pessoas muito más também, que sempre encontramos no nosso caminho, que falavam coisas e que isso era uma doença bíblica e que isso não tinha cura, que eles falam isso para não assustar, não sei o quê. E realmente a gente vê pessoas com estágios bem avançados mesmo, porque não é fácil de descobrir, é muito silencioso, mas fica um alerta aí para você sempre estar fazendo autoexame, olhando sua pele, se não aparece nenhuma mancha, né, que você tem perda de sensibilidade, e isso é muito sério, tem que correr. Quanto mais no início ser descoberta essa doença, melhor ela vai ser tratada e você vai ter muito menos consequências. E aí eu lembro que estava bem no começo, se eu não me engano, e se não mudou também, eram 4 formas, a minha estava no início, e me deram um remédio então que tinha que tomar por 6 meses. Só que eu lembro que eu senti muita dor, e então mudaram o remédio, colocaram mais fraco, e eu fiquei 2 anos. E é ruim porque afeta a coloração da tua pele, e todo mundo pergunta o que é e tal. Enfim, é muito complicado, é muito difícil. Mas, graças a Deus, curado, sarado, não aparece, nem parece. Não falar, ninguém nem imagina. Mas venci, graças a Deus. Então, pessoal, era muito sério, né, ter essa doença, como é sério ainda hoje em dia. Só que antes tinha muito mais cerimônias e tal, né? E e ele tinha que ser avaliado então, né, por um sacerdote, e ele se isolava por 7 dias, e aí depois ele voltava para ser reavaliado. Aí se não tivesse nada, não era lepra, era outra coisa, dependendo ele voltava, ficava mais 7 dias isolado, ou até a vida inteira isolado. Só que este ouviu, né, falar sobre Jesus e teve fé que com certeza se chegasse próximo a ele receberia o milagre. Assim ele foi e conseguiu, e foi curado. Continuando, 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando. O centurião agora suplicando. 6. Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. 7. Então Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Olha
um centurião. O centurião é o comandante da divisão do exército romano, tá? Que era composta, formada por 100 homens. Então, centurião, 100 homens. Senhor, não sou digno de receber. Então, o que aconteceu? Ele falou, então Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. 8. Ao que respondeu o centurião, sim, Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Olha a fé desse homem, né? 9. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. Ordeno ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, né, o Senhor Jesus maravilhou-se, é o que fala aqui na palavra, né? Maravilhou-se e disse aos que o seguiam, com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé, né? Então o Senhor Jesus maravilhou-se. Ouvimos sempre, né, pessoal, que pessoas ficavam e ficam maravilhadas com Jesus, né? Pouquíssimos mesmo são os registros de que alguém deixou o Messias maravilhado, né? E aí uma pergunta que eu fiz para mim e faço para vocês também. O que vocês acham de deixar o Messias maravilhado, né? Que tal a gente começar a mudar, lógico, né? Se você ainda não pensa assim, a gente começar a pensar mais sobre, ao invés de pedir, a gente se doar e se dar mais. Ao invés de a gente querer ficar maravilhado, grato, feliz com os milagres, né, com as bênçãos do Senhor Jesus, que tal a gente começar a pensar que a gente pode agradá-lo mais, né? O que a gente pode fazer para deixá-lo assim maravilhado, né, como esse centurião aqui? É a simples atitude de fé que não era nem para ele, era para o servo dele, né? Deixou o Senhor Jesus maravilhado. 11. Digo-vos, olha o que o Senhor Jesus falou, né? Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. No reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do rei serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Olha só, pessoal, servir então ao Senhor, né, por tudo que Ele já fez, é um entendimento que essa palavra nos traz, né? E o Senhor Jesus, o que aconteceu aqui, pessoal? Ele estava muito feliz. Por quê? Porque ele viu um centurião romano com a fé que ele, né, procurava ter nos próprios filhos, né, os filhos da promessa, os judeus, né, as pessoas, o povo de Deus, aquele povo da promessa, os descendentes de Abraão, de Isaque, de Jacó. Por isso que ele fala aqui, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, de todos os lugares, de todas as partes, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Porque ninguém deixa de ser ninguém, né? A gente vê aqui que Abraão continuará sendo Abraão, Isaque continuará sendo Isaque no reino dos céus. E haverá uma mesa, né? Um banquete, e nós sentaríamos, né, com ele então. E aí o Senhor Jesus falou, mas, né, entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora. Isso quer dizer o quê? Que aqueles que tinham a promessa, né, antes em si, a garantia, né, para herdar o reino, vamos dizer assim. O judaísmo era tradicionalmente uma garantia herdada, certo? E absoluta de entrada no reino dos céus. Jesus estava então aqui, pelo que lemos, comemorando, né, a entrada dos gentios, os não-judeus, no reino dos céus. Era isso. E a garantia para herdar então o reino não estava mais na nacionalidade ou na linhagem, né, mas numa fé sincera e absoluta no eterno. A gente vê o que deixou o Senhor Jesus maravilhado. O centurião romano vir até ele pedir ajuda, né, pelo seu servo lá, né? E a fé que ele tinha era que não precisava o Senhor Jesus ir lá, mas apenas uma palavra e ficaria curado, né? Então vamos lá.
Então os filhos da promessa, então da linhagem, tal, conforme falei, como disse aqui no 12, serão lançados para fora, né, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Era isso que ele estava falando, querendo falar. Então disse Jesus ao centurião, 13, vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo, né, foi curado de acordo com a palavra. Jesus salva, cura e liberta. 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, enferma e com febre. Há quem não acredite, né, que Pedro casou, e, enfim, mas aqui a palavra, e você pode ver na sua também, tendo chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, enferma e com febre. 15. Então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Em seguida levantou-se ela e passou a servi-lo. Servir por tudo que ele já fez, pessoal, que ele já nos deu. Esse é o entendimento que eu tive e trago para a gente pensar, né? De acordo com essa palavra aqui de Mateus 8. 16. No início da noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. 17. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Então a gente vê o que agrada ao coração do Eterno é a nossa fé, que é a certeza das coisas que se esperam, né? De acordo com o livro de Hebreus, a fé é isso. E fala aqui, né, que ele cumpriu também mais uma profecia do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Tem gente que toma posse disso aqui e declara em suas orações: Senhor, o Senhor falou que levou sobre si as nossas enfermidades. É a fé. E tem gente que realmente tem sido atendida, né? 18. A prioridade do discipulado. Quando Jesus viu que uma multidão o rodeava, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Seguir o Senhor Jesus. Primeiro ponto: Jesus é a verdade. Nele está absolutamente toda a verdade. A verdade, ela respinga, né? Assim, e flui um pouco sobre Paulo, Estevão e tantos outros que falaram sobre ele, mas neles estão a verdade, né? Mas ele é a verdade. E às vezes a verdade, e hoje vimos isso, né? Cada vez mais a verdade choca, né? A verdade assusta. A verdade, quem fala a verdade está sendo considerado quase como um crime. É falta de educação, falar muito a verdade. E os que o Eterno queira que não, mas do jeito que estão as coisas, está sendo considerado até crime você falar certas verdades. Então o Senhor Jesus, ele não estava preocupado com isso, não estava preocupado em agradar, ele estava preocupado em trazer a verdade, e ele era super sincero. E isso pode aparecer na primeira leitura, isso pode até parecer meio frio, meio arrogante, mas o Senhor Jesus, Deus mais super humano, né, veio nos mostrar esse modelo de ser humano que a gente deve ser. E aí ele fala essa, né, pro escriba. Ele realmente estava selecionando os seus seguidores, né? Por isso que ele às vezes parece tão duro. 21. Outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Ao que Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos sepultem os próprios mortos. Olha aí, mas Jesus foi muito cruel, ele não deixou nem o seguidor dele enterrar o pai dele, né? Como assim tal? O Senhor Jesus, ele estava selecionando os seus seguidores.
e ele estava mostrando que não é fácil segui-lo, que com certeza quem seguisse não teria boa vida, não teria conforto, não teria as riquezas desse mundo, né? Não teria as riquezas desse mundo. É isso que a gente vê aqui, né? Continuando, 23. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriram o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: Por que estás com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem, né? Vemos aqui medo e fé. O uso da palavra, né? Que a gente está vendo, que o Senhor Jesus nos ensina. E sobre medo e fé, pessoal, é muito interessante. É um clássico embate, né? O medo e a fé. A gente sabe que são duas forças, né? Inversamente proporcionais. E eu lembro agora de um livro que eu li, A Poder em Suas Palavras, e muito antigo. E lá ele falava que fé, daí eu gravei isso, achei muito interessante, que fé nada mais é, aliás, medo nada mais é do que fé em alguma coisa que você não quer que aconteça. Aí ele explicava, né, dava exemplos e tal, de que quando a gente tem muito medo de algumas coisas, a gente deve ter medo de ter medo, porque o medo ele tem a mesma força que a fé, só que a fé é a força que traz aquilo que a gente quer, né? Aquilo que não existe que a gente quer. E o medo ele tem esse poder também de trazer sobre as nossas vidas coisas que não queremos. E então o medo e a fé. A Bíblia existe vários não temas, não é verdade, pelo menos que eu pesquisei, que não que eu li aqui, não temas, eu fui anotando a Bíblia toda, há pessoas que dizem que tem 365, 300, né, não temas, um para cada dia do ano, mas não tem isso tudo, mas tem bastante não temas. E o Senhor Jesus nos ensina a não temermos, mas a gente confiar, usar a nossa fé, o poder da palavra, a palavra que curou, né, o servo do centurião, e por meio da palavra que o Senhor Jesus tem vencido e tem nos mostrado como vencer. 28. Jesus domina as forças do mal. Quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Olha que triste. Eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho, né? E de repente gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Eles sabiam, né, do que estava por vir. E a natureza deles, pessoal, não muda, não adianta, né? Apesar deles terem reconhecido, né, ó Filho de Deus, né, viesse aqui para nos atormentar antes do devido tempo, eles sabem do que está para vir, do que está para acontecer. Apesar deles terem falado, ó Filho de Deus, eles não deixam de ter e de ser aquilo que eles são. E assim a gente não pode se enganar, as pessoas vão ser o que elas são. Cada um tem a sua natureza, a gente se surpreende, né? Corrupção, os políticos e tal, como assim? Eles sabem que podem ser pegos e não sei o que, mas o coração, né, tá cheio daquilo ali, daquela cobiça, e eles não conseguem, eles são inconsequentes, eles não estão nem aí para respeito, para Deus, para a família, eles fazem aquilo que está na natureza deles. E os demônios são assim, né? 30. Não muito longe deles estava passando o quê? Uma grande manada, né, de porcos. 31. Então os demônios imploravam a ele: se nos expulsas, permite-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhe disse: Ide. Assim que saíram, entraram nos porcos. De repente toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente precipício abaixo, em direção ao mar, e nas águas pereceram. 33. Aqueles que cuidavam dos porcos fugiram, foram para a cidade e contaram tudo, inclusive o que ocorrera com os endemoniados. Então, olha aí, pessoal, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e assim que ouviram, suplicaram, gravem isso, suplicaram que se retirasse de sua região.
tudo que ele dizia, pessoal, tudo que o Senhor Jesus dizia, tudo que ele fazia, já falei isso, era cheio de significado. Sabemos tudo? Obviamente que não, só quando estivermos com ele, né? Como a própria palavra fala, nós vemos em parte, mas um dia veremos como um todo, né? O que eu vejo nisso aqui? Tem várias coisas para se falar, mas preciso focar, né? Afunilar. Interesse financeiro. Vocês percebem isso também? Eu vejo o interesse financeiro acima do amor ao ser humano, né? Do amor ao próximo. Ninguém, você vê aqui, se você ler calmamente aí, ninguém ficou feliz com a libertação dos endemoniados. Nenhuma pessoa. Pelo menos a Bíblia não registrou isso. Né? Eles não ficaram felizes com a libertação, né? Com a libertação lá dos endemoniados que estavam sofrendo há anos, vivendo nos sepulcros e tal. Eles não ficaram felizes com a liberdade que eles teriam em andar, né, por aquele caminho, porque ninguém podia andar por aquele caminho, como fala aqui no texto. Nem com a presença do Messias, né? Messias ungido, né? Rei ungido, não ficaram felizes com o Messias ali. Eles preferiram que eles fossem embora, e eles suplicaram para que isso acontecesse. Pessoal, o Senhor não... mas o Senhor, tem gente que fala, né? Estranho isso aí, porque o Senhor Jesus negociou então com os demônios. Claro que não. O Senhor não negocia com o mal, e não é isso que ele veio nos ensinar. A gente não deve negociar com o mal, porque se você continuar lendo, você vai ver que os porcos logo, né, caíram no precipício, né? E o Senhor Jesus estava querendo nos dizer muitas coisas, sempre com a sua palavra, com seus ensinamentos, com tudo que ele viveu, com tudo que ele escolheu fazer, deixar registrado. Ele nos ensina muitas coisas, mas uma dessas coisas que eu achei interessante ressaltar é a preocupação do ser humano sempre, em primeiro lugar, com o financeiro. É isso. E o que carregamos no coração? Uma reflexão, né? Uma reflexão para mim, para cada um de nós. O que a gente tem carregado no nosso coração, né? O amor de Deus tem sido o nosso maior tesouro. Para terminar, gostaria de terminar com Salmos 4:5, Salmos de Davi 4:5. Diz assim: ofereceis sacrifícios de justiça, ofereceis sacrifícios de justiça e depositai sua confiança no Senhor. O Senhor Jesus, ele não quer o nosso dinheiro, ele não quer o nosso status, né? Nossa posição, a não ser que seja para servi-lo verdadeiramente. Vamos gravar essa palavra, eu achei interessante terminar com ela. O salmista Davi diz então: ofereceis sacrifícios de justiça ao Senhor e depositai sua confiança em Deus. Que a sua confiança esteja no eterno. Vamos continuar. Orem por mim, estou orando por vocês, e que o Senhor abençoe a todos e que Ele nos ensine muito, 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 porque ainda temos muito, muito, muito que aprender. Beijão para você, até a próxima, pessoal.